estamos aqui novamente tratando dessa questão das ansiedades. Estamos trabalhando em cima do texto da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, versículo 6, quando Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu tenho uma definição aqui de ansiedade de um psicólogo que ele diz assim: o que é ansiedade? Ele vai dizer: a ansiedade é um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de preocupação ou angústia acompanhado de um despertar físico intenso. E eu, na minha opinião, achei essa aqui uma das melhores definições de ansiedade que eu ouvi até hoje. Porque a ansiedade é isso, a ansiedade é você estar com o medo do amanhã. E volto a dizer, a ansiedade, a depressão e o suicídio. A Bíblia fala sobre suicídio? Não. A Bíblia vai contar o relato de 6 suicidas, mas a Bíblia nunca vai tratar com o problema suicídio. A Bíblia vai tratar demais com o problema chamado ansiedade, preocupação. Porque se nós não aprendermos a tratar com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, com o nosso medo, com o nosso estresse, e Jesus foi enfático quando ele disse: no mundo vocês vão ter tribulações, e no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós precisamos aprender a tratar com as nossas ansiedades, com os nossos medos, porque senão essa ansiedade, esse medo, esse estresse, ele pode se desenvolver para uma depressão. E da depressão para o suicídio é muito rápido. Eu costumo dizer que o que leva uma pessoa à depressão? Existem 3 fatores. Existe o fator físico, existe o fator emocional e existe o fator espiritual. O físico pode ser tratado com medicação, pode ser tratado com uma boa alimentação, pode ser tratado com exercícios físicos. Então existe sim uma depressão que ela é física. Não sei se você sabe, mais de 90% do nosso corpo é química. Então o nosso corpo ele reage a muitas coisas. Então existe uma depressão que ela é física. E eu preciso tratar com uma boa medicação, com um remédio. Existe uma depressão que ela é emocional. Essa depressão emocional é isso que a Bíblia trata demais. Eu creio que é isso que Paulo está querendo mostrar para nós aqui em Filipenses 4:6. Essa depressão que vai levando a gente quando nós não tratamos com as emoções, com as angústias, com as preocupações, com os medos desse mundo. Eu costumo dizer que o primeiro sentimento do homem depois da queda foi o medo. Antes do meu nome ser Maurício Torres, o meu nome é medo. Então, o medo foi o primeiro sentimento depois da queda lá no Jardim do Éden, na vida do ser humano. Então, o homem ele é regido pelo medo. O medo trabalha, o medo, ele anda angustiado com os medos dessa vida. Agora nós precisamos, pela graça de Deus, aprender a lançar os nossos medos, a lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor. O apóstolo Pedro, ele disse com muita propriedade em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Precisamos, digo novamente, pela graça de Deus, aprendermos a lançar sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as nossas ansiedades. Graça e paz, até a próxima, se Deus quiser.